Então, nessa terceira parte agora do nosso Evangelho, né, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer aqui essa leitura, né, desse texto que diz respeito a um presidiário, né, que foi perdoado, no verdadeiro sentido da palavra, pela avó e mãe das suas vítimas, né? Então, por aí a gente já vê o significado que isso aqui tem, né? E isso aqui é o depoimento dele, né? É ele falando. Só que eu acho que eu peguei aqui o papel errado. Aqui. E ele diz assim, ó: eu me lembro que meu padrasto me batia com extensões elétricas, cabides, pedaços de pau, um monte de coisas. Sempre me dizia: dói mais em mim do que em você. Só fiz isso porque te amo. Ele me transmitiu uma ideia errada do que era o amor. Durante muitos anos, achei que o amor tinha de fazer mal. Eu fazia mal a todo mundo que eu amava. Eu media o amor em relação à dor que alguém pudesse suportar. Foi só quando vim para a cadeia, esse ambiente desprovido de amor, que comecei a entender melhor o que era o amor e o que não era. E então conheci uma pessoa e ela me mostrou o que era o amor, porque viu além da minha condição. Condenado à prisão perpétua pelo pior tipo de assassinato, o de uma mulher e o de uma criança. Essa pessoa foi Agnes, a mãe e a avó de Patrícia e Cris, minhas vítimas, quem me deu minha melhor lição de amor, porque ela tinha todo o direito de me odiar, mas não me odiava. Com o passar do tempo, nessa jornada que fizemos juntos, foi incrível. Ela me deu amor. E nesse momento ele chora, ele começa a chorar. Ela me ensinou o que era o amor. Então, assim, você vê um depoimento curtinho, né, pequeno, mas muito significativo. E quem não viu o vídeo, depois assistam para ver as expressões, né, dele, né? A gente olhando para ele, dando esse depoimento, a gente não vê um criminoso, porque ele se transformou. Mas ele se transformou de que forma? Porque teve alguém com essa capacidade extraordinária de amá-lo, né? Ele, ao receber, o Lama costuma dizer assim, a linguagem mais significativa é a da energia, né? Então, uma pessoa ter o trabalho de se deslocar da sua casa para visitar um presídio, né, onde está preso o assassino da sua filha e da sua neta, porque está querendo fazer bem a ele, tirá-lo das prisões. Lembra que a gente acabou de falar em prisões? Ele estava preso. E ele fala sobre isso aqui, né? Ele diz, ele estava preso em quê? Numa noção equivocada de amor. Totalmente equivocada, né? E essa pessoa, quando chega com essa energia tão poderosa, né? Perdão, inclusive, no latim é perdonária, né? Donária é doar. E esse per é um prefixo que significa assim, totalmente, integralmente, sem reservas. E aqui é uma doação sem reservas, porque a pessoa passou por cima da sua dor, né? A dor de perder uma filha e uma neta. Eu estava assim, eu já vi várias vezes esse vídeo, estava lendo aqui agora, mas ainda me arrepio assim, principalmente essa parte onde ele fala sobre a jornada que eles fizeram juntos. Então, qual a visão que ele teve? Como se ela fosse lá para dar a mão a ele e tirar ele do inferno no qual ele estava metido. Porque a gente sabe pela doutrina espírita que o inferno, ele pertence aos agressores, não aos agredidos. Os agredidos só vão ficar no inferno se eles tiverem desejo de vingança, se eles ficarem ressentidos. Aí eles vão ficar no inferno. Mas caso contrário, a própria agressão sofrida pode ser até um grande impulsionador da purificação do karma. O que provavelmente eu acho que é o fato, que ninguém é assassinado também por acaso, né? A gente sabe que não existe acaso na vida. Né? A vida, o karma, ele é uma lei muito precisa e exata de causa e efeito. Então esse é um ponto. Agora, o grande exemplo aqui é o exemplo dessa mulher, né? Que conseguiu ter tanto amor, porque se a gente entender que compaixão é a aspiração de tirar os seres do sofrimento, né? De dissolver o sofrimento dos seres, e amor
é a aspiração de fazer com que as qualidades positivas deles venham à tona, ela foi a perfeita expressão do amor. E nós não estamos falando de Jesus, nós não estamos falando... O que mais significativo para mim foi isso. Estamos falando de uma mulher comum, americana, né? Podemos talvez dizer, né, que ela, e com certeza, ela devia ter um grau de evolução espiritual extraordinário. Podia até não ter religião, porque não é isso que vai fazer a diferença. É o que a pessoa tem dentro, é o que ela traz, né, nas suas estruturas kármicas. A gente vê que ela tem uma estrutura kármica capaz de uma flexibilidade que chama atenção. E que não só chama atenção, que emociona. Eu fico muito emocionado quando eu vejo esse texto, né? Por quê? Porque é sublime, né? É simplesmente sublime, eu não consigo achar outra palavra para isso, né? E o que me chamou a atenção também foi quando ele diz aqui, ela me mostrou que era amor porque viu além da minha condição. É justamente o que nós acabamos de ver, o que? Vacuidade. Só consegue ver além da condição, além da aparência, quem realizou a vacuidade. E essa mulher, ela realizou a vacuidade, porque como que ela conseguiu fazer isso? Não teria outra forma. Não teria outra forma. Porque quem não realizou a vacuidade, o que ele faz? Ele congela a pessoa naquela imagem. Ele é um criminoso, né? Ainda bem que foi condenado à prisão perpétua, porque ele foi condenado à prisão perpétua, não vai sair de lá só morto, né? Mas não era esse o sentimento dela. E além de não ser esse, ela ainda quis fazer o bem, né? Perfeita, assim, é exatamente o que Jesus disse. Se alguém te pedir não sei quanto emprestado, dá mais tanto, né? Se alguém te pedir o manto, dá também a capa. O que ele está querendo dizer com isso? Exatamente é isso, na prática é isso, né? E esse texto ele é bastante interessante porque a gente traz o exemplo de uma pessoa que já tem a visão. Ela não está... aqui nós estamos raciocinando. Eu tenho a visão nesse sentido do raciocínio. Mas ela não, a energia dela já se move amorosamente, né? Assim, com um amor mais sublime que a gente pode imaginar nesse planeta, pelo menos, né? Que é se doar à pessoa que me causou uma grande perda. Porque a perda ela teve. Agora, olha só, a vacuidade de novo. Perda, mas ela... Como que vai olhar essa perda? Porque eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que estivessem nessa condição ficariam deprimidas, no mínimo. Além do ódio, né, pelo agressor, cairia numa depressão, né? Minha vida acabou, né? O sentido da minha vida acabou. Não, ela achou um sentido e o primeiro passo foi ir lá recuperar o agressor, porque ela recuperou. E uma das impressões que eu tive, eu não sei se vocês tiveram, vocês que viram o vídeo tiveram também, é que nos olhos dele, assim, ele estava chorando, mas era um choro também, assim, de alegria, porque ele se libertou de algo, né? Ele vai ficar preso a vida toda dele inteira, mas eu tive a sensação que ele estava se sentindo livre, né? Alguém abriu os olhos dele, ele estava lúcido. Vocês veem que esse depoimento é o depoimento de uma pessoa lúcida, consciente do que fez, consciente das consequências, consciente de que não deveria ter feito, mas também consciente de que se transformou. Também não ficou, né? Ele não está se martirizando, vai lá, dá o depoimento abertamente, né? Chora, se comove, né? Se comove por quê? Porque pela primeira vez na vida dele foi amado, e foi amado pela avó e mãe das vítimas dele. Isso aí realmente é para converter qualquer um, né? Não tem como não, né? É uma energia muito poderosa. Então por isso que eu achei esse exemplo, por isso que eu postei lá, e eu quis trazer esse exemplo aqui, porque vocês vão ver que ele está aqui, ó, diretamente ligado com o que nós estamos estudando aqui, né? E só para a gente não perder aqui o fio da meada, vamos ver aqui pelo menos esse nosso próximo item, o item 3, que é Kardec comentando aquelas passagens de Jesus, lembra que a gente viu na semana passada? Sobre amar os inimigos, né? Kardec diz assim, ó: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Olha só, é a sua aplicação sublime. Porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Vocês viram que esse exemplo aqui é exatamente isso, né? Essa senhora, Agnes, né? Ela deu um exemplo, ela não está presa no egoísmo e não está presa no orgulho, porque se tivesse, o que o egoísmo diria para ela, né? Ah, ele matou minha mãe, minha filha e minha neta. Esse homem merecia a cadeira elétrica, não era nem prisão perpétua, né?
Mas isso também chama atenção para outra coisa que nós já dissemos aqui, quão importante é, né? Quão importante seria a sociedade como um todo ter essa visão. Porque, vocês lembram que semana passada eu falei sobre a questão do amor aos criminosos, né? A gente tem essa visão, não, o criminoso tem que ir mesmo para a cadeia. E eu até falei, tá, ele vai para a cadeia, mas ele vai continuar com aquela mesma mente, emitindo aquelas mesmas vibrações negativas. E parede de presídio não prende vibração negativa, né? Não prende nem os celulares, né? Que eles se comunicam por celular, dão ordens e tudo, mas imagina pensamento negativo. Então, o que é que acontece? A atmosfera psíquica da nossa sociedade, do nosso ambiente coletivo, vai ficando cada vez mais pesada. Então as pessoas vão ficando influenciadas por essa atmosfera cada vez mais raivosas. A possibilidade de ter mais crime é maior, né? Então, o que seria importante? Que toda a sociedade tivesse essa visão que essa mulher teve. Que o importante é isso. É como Jesus disse, que o pecador se salve. A linguagem de Jesus, quando ele quer falar que o pecador se salve, é isso. Que a pessoa se transforme, as mentes se transformem. Porque o problema não está fora, pessoal. O problema não está em um bandido estar solto ou estar preso. O problema está em não conseguirmos fazer com que as pessoas mudem para melhor. Porque não são só os bandidos e os criminosos que são problemáticos, nós somos problemáticos também. Nós devemos nos incluir. Né? Nós devemos dar. Óbvio, nós não somos criminosos, eu sei que não somos. Mas nós estamos no mesmo barco. Né? Eu falei até isso na semana passada. Nós não nascemos na mesma sociedade por acaso, somos responsáveis uns pelos outros. Isso seria um verdadeiro sentido de compaixão. E se fosse assim, muita gente seria transformada. Né? Então vocês vejam que Kardec inclusive usa a palavra que o perdão ao inimigo é a aplicação do amor na sua faceta mais sublime, que é o que nós lemos aqui agora há pouco nesse exemplo. Né? E ele diz assim, entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Então, todo esse trecho que eu li agora, Kardec está falando assim, às vezes as pessoas acham que é impossível amar os inimigos porque elas entendem amor como simplesmente um sentimento, né? Ou seja, como se eu fosse ter para com um inimigo, ou para a pessoa com a qual eu não me afeiçoo, a mesma afeição que eu tenho para com as pessoas com quem eu nutro simpatia, tenho coisas em comum, tenho afinidade. Não é disso que Jesus está falando, né? Jesus está falando de uma outra concepção de amor. Tem um livro que chama O Monge e o Executivo, onde eles falam que a nossa palavra amor atualmente, na língua grega antiga, ela tinha vários significados. Por exemplo, hoje na nossa palavra amor está incluído o significado da palavra eros, que para os gregos era amor, mas no sentido de atração sexual. Está incluído também o sentido da palavra amor, que os gregos chamavam de philos, que é amigo, então é afinidade, né? E está incluído também o que os gregos chamavam de ágape, amor ágape. A esse era o amor que estava vinculado às atitudes, ao comportamento, né? Então, o que Jesus está querendo dizer, né, no Evangelho quando fala amai os vossos inimigos? Ele está falando de amor ágape. Ele está falando assim, não é que você vai ter pelo inimigo a mesma afeição que tem por um amigo, mas você pode ter por ele a mesma consideração, o mesmo respeito, a mesma compaixão, né, o mesmo sentido de que ele é humano.
que ele merece tanto quanto qualquer outro ser humano, independentemente de você considerado inimigo. Até porque, quando a gente começa a se comportar de uma determinada maneira, o nosso sentimento muda. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de cachorro, passa a ter cachorro e passa a gostar de cachorro. Né? É uma via de mão dupla, né? Tanto a gente é capaz de passar a gostar de algo que começou a praticar e antes não gostava, como também para começar a praticar, às vezes a gente tem que gostar, mas as duas coisas funcionam. Então o que Jesus está nos propondo? Que a gente tenha para com o inimigo o mesmo comportamento que temos para com os amigos, porque não diferencia o mundo em pessoas que merecem e não merecem o nosso respeito, a nossa atenção, a nossa bondade. Não é afeição, é comportamento, porque todas essas coisas, bondade, respeito, paciência, né, compromisso, são comportamentos. São coisas que eu posso decidir fazer, ainda que meu coração não me impulsione aquilo. Agora, só para fechar aqui nosso estudo, a gente vê a sublimidade do amor dessa mulher que foi lá, né, na prisão para redimir, porque ela redimiu, né, o assassino da sua filha e da sua neta. Ela foi além disso que Kardec está falando aqui, ela conseguiu ter afeto, porque ele fala na mensagem que nós fizemos uma jornada juntos. Ela foi lá e deu a mão para ele, como se estivesse dando a mão para a filha, como se estivesse dando a mão para a neta, já estavam mortas por ele. Isso assim é demais. Quer dizer, Kardec está fazendo essas colocações aqui para nós, né, que ainda temos essas dificuldades todas. Então, tudo bem, não consegue ter afeição, tenha pelo menos um comportamento. Comece a praticar isso. E com o tempo, o que Jesus está nos dizendo, né? Com o tempo você vai ver que o mundo não se divide entre amigos e inimigos, entre bons e maus. Né? Todos somos seres humanos, e mais do que isso, espíritos a caminho da perfeição. Todos equivocam, acertam, tem luz, tem sombra, todos precisam de amparo, todos precisam de acolhimento, todos precisam de amor e de compaixão.